pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e esse é mais um programa Saberes em Casa para a EJA do ciclo 2. Sejam todas e todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. No programa de hoje nós vamos refletir um pouquinho, vamos abordar um tema muito importante que é o ciclo da água e como ela influencia essa distribuição na natureza. Estou muito curioso também. Vamos lá? O ciclo da água é um dos mais importantes ciclos da natureza, porque como nós já vimos no programa anterior, precisamos de água no nosso organismo para transportar substâncias, para regular a nossa temperatura, a temperatura do nosso corpo, entre outras coisas. Para estudarmos o ciclo da água, precisamos relembrar os estados físicos da água. Quando colocamos a água em baixas temperaturas, ela congela, ela passa do estado líquido para o estado sólido. E nós chamamos esse estado de solidificação. Solidificação. Quando o gelo derrete, ele passa do estado sólido para o líquido. Aí chamamos de fusão. Se aumentarmos ainda mais a temperatura da água, ela passa do estado líquido para o gasoso. Esse processo é chamado de vaporização. E quando o vapor se transforma em água novamente, é a condensação. Podemos dividir o ciclo da água ou o ciclo hidrológico em duas partes. O primeiro é o ciclo curto, o pequeno. Esse ciclo só envolve a água, ou seja, por ação da luz solar, nós temos evaporação da água presente em corpos d'água, como os mares, oceanos, rios e lagos. Essa água na forma líquida tende a evaporar. À medida que esse vapor vai subindo, ele se depara com as temperaturas mais frias das camadas mais superiores da atmosfera e a água vai se condensando, formando as nuvens. A partir dessa condensação, à medida que as nuvens vão ficando cada vez mais carregadas, temos o processo de chuvas, que chamamos de precipitação. Essa precipitação pode ser em forma de chuva líquida, neve ou até granizo. Vocês perceberam que nesse ciclo não temos a presença de seres vivos? Por isso ele é chamado pequeno ciclo, porque ocorrem apenas alterações nos estados físicos da água, a evaporação, condensação e precipitação. Quando temos a presença dos seres vivos no ciclo da água, temos então o grande ciclo, ou seja, temos um organismo absorvendo essa água e também liberando de volta para o meio ambiente. O ciclo da água ocorre a todo momento, o que nos leva a pensar que essa água em constante transformação na natureza nunca vai se acabar. E realmente, esse ciclo vai continuar, porém a nossa maior preocupação é com a água doce. A água disponível para a gente beber, ela pode acabar? Essa sim. Infelizmente, com os nossos maus hábitos, com esgoto, lixo, temos contaminado os mananciais e isso é muito preocupante. Mas a água em si, ela se mantém em um ciclo constante. Vocês sabiam que as plantas também transpiram? Sim. Elas liberam uma quantidade imensa de água na atmosfera. Segundo os especialistas, uma árvore frondosa, aquela árvore grande com uma copa de 20 metros de diâmetro, transpira mais de 1000 litros de água no único dia. Através desse processo são formados chamados rios voadores, ou rios de umidade, que é a quantidade presente de água na atmosfera. Vamos pensar um pouquinho. No nosso país, no nosso continente, aqui na América do Sul, aonde é encontrada a maior biodiversidade, ou seja, a maior quantidade de animais e tipos de planta?
Você sabe? Então pense um pouquinho, reloginho na tela, eu quero ver sua resposta. Qual é a resposta certa? Se você disse Amazônia, parabéns, você acertou. A floresta amazônica tem uma imensa relação, tem uma relação muito íntima com a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo nessa região e muita água e calor em abundância. Imagine que cada árvore libera 1000 litros de água por dia e que todas aquelas árvores juntas vão formar uma imensa massa de ar úmida que é carregada pelos ventos para outras regiões. Aí possibilita a alteração do nosso clima. Por isso, não podemos desmatar a Amazônia, pois quando desmatamos a Amazônia, estamos interferindo diretamente no regime das chuvas de boa parte de todo um continente, não só do Brasil. Vamos prestar atenção nisso. Você já ouviu falar de cheias ou estiagem? Cheia ou enchente é geralmente uma situação natural de transbordamento de água do seu leito natural, que seja de córrego, de lagos, de rios, ribeirões, geralmente provocadas por chuvas intensas e contínuas. Cheias ou enchentes também podem ser provocadas por rompimento de barragens, né? Ou de represas, ou ainda pela abertura ou extravasamento de represas em períodos de fortes chuvas. Com o tempo, os locais se adaptaram para isso. Por exemplo, nas praias antigamente existia um espaço de areia grande que permitia o avanço do mar. E lá ao redor dos rios existia a área de várzea, adaptada a essas inundações. Porém, o ser humano, com essas constantes construções e transformações do meio ambiente, ignorou essas áreas. Aí construiu sobre elas, né, um monte de prédio. E aí? Então, uma das consequências hoje, no período das cheias, são as inundações, fazendo com que as pessoas percam seus imóveis e tenham cada vez mais problemas durante esse período. É imprescindível que se leve em conta planos de ação de prevenção contra essas catástrofes. Algumas obras podem ser realizadas para controle das inundações no meio urbano, tais como construção e manutenção de bueiros, diques, barragens, valas, tanques de contenção, que são os piscinões, né? Ou ainda obras de revitalização de rios. É necessário administrar toda a problemática gerada pela ocupação urbana desenfreada, com medidas de controle de destino que é dado aos resíduos. Esses resíduos obstruem canais que impedem que a água seja escoada com facilidade, assim como da ocupação do solo, levando em conta a capacidade da água de escoar para o rio, que são os canais naturais de escoamento. A gente pode perceber, algumas ações humanas podem interferir de forma negativa no ciclo da água, provocando alterações no clima e que podem ocasionar estiagem e seca, levando à escassez hídrica. Quando ocorre a ausência das chuvas previstas para uma determinada temporada, ou seja, uma queda do volume de água, esse período é denominado de estiagem.
As secas ocorrem quando há uma ausência prolongada da chuva que provoca um desequilíbrio grave de água, afetando o sistema ecológico, econômico, social e cultural. A seca atinge plantas, animais, pessoas, constituindo um problema sério para os agricultores, para as pessoas que dependem das safras que produzem. Vamos assistir um vídeo da Agência Nacional de Águas para compreender melhor estes fenômenos. Vamos lá? Água e sua escassez. O recurso hídrico são as águas superficiais ou subterrâneas disponíveis para qualquer tipo de uso de região ou bacia. Porém, no Brasil, este recurso não está distribuído de maneira uniforme. O Brasil possui entre 10% e 12% do total de água doce disponível no planeta, caracterizando-o como um dos mais ricos em termos quantitativos. Entretanto, internamente existe uma grande variação na distribuição hídrica em relação à densidade populacional. A distribuição espacial dos recursos hídricos brasileiros não coincide com as demandas da população. A região norte, com apenas 7% da população brasileira, reúne 68% da água doce do país na bacia amazônica. O nordeste, com 29% da população, tem apenas 3% da água doce. No sudeste, a situação é ainda pior. 43% da população e menos de 6% da água doce de superfície. Em algumas regiões metropolitanas, o problema é agravado pela poluição industrial e urbana das águas. Também nos polos agroindustriais, a poluição dos recursos hídricos tem sido significativa. Não podemos nos esquecer também do semiárido brasileiro, bastante afetado pela distribuição hídrica, onde os índices pluviométricos não ultrapassam os 800 milímetros anuais e onde vivem mais de 19 milhões de pessoas e se concentra o maior contingente de indivíduos carentes do território nacional. Os volumes de água são regidos pelo ciclo hidrológico de cada região. A cada ano, a energia do Sol faz com que um volume de aproximadamente 500 mil quilômetros cúbicos de água se evapore, especialmente dos oceanos, embora também de lagos e rios. Essa água retorna para os continentes e ilhas, ou para os oceanos, sob forma de precipitações, chuva ou neve. Os continentes e ilhas têm um saldo positivo nesse processo. Estima-se que eles retirem dos oceanos perto de 40 mil quilômetros cúbicos por ano. É esse saldo que alimenta as nascentes dos rios, recarrega os depósitos subterrâneos e depois retorna aos oceanos pelo deságue dos rios. Diante dos sucessivos efeitos da ação antrópica sobre o meio natural, a disponibilidade de água encontra-se cada vez mais reduzida em várias partes do mundo, o que faz com que as áreas inteiras tenham de enfrentar a escassez total ou parcial desse recurso. Por esse motivo, a grande questão é: o que causa a escassez hídrica? O aumento no consumo de água no mundo vem contribuindo para a diminuição da disponibilidade dos recursos hídricos. Embora a água tenha uma capacidade de renovação cíclica, o aumento do consumo pode ser maior do que essa reposição natural, gerando a escassez. Esse quadro é característico de várias partes do mundo, incluindo algumas regiões do Brasil, e é denominado de estresse hídrico. O ser humano, na maior parte de suas atividades, precisa da água doce para garantir sua subsistência. Mesmo assim, muitas atividades antrópicas contribuem para a diminuição dessa água, principalmente com a poluição de rios e mananciais, que se tornam inutilizáveis em um curto período de tempo. Uma das maneiras mais frequentes em que isso acontece é a poluição gerada pela deposição de esgoto. Em lugares onde o saneamento básico não é adequado, esse quadro torna-se ainda mais grave. Na verdade, o problema não é a escassez de água, e sim o mau uso dela. Hoje, as grandes cidades enfrentam problemas em sua maioria causados por poluição de córregos, rios e lagos. Muitos rios sofrem com a erosão de suas margens, causada pela remoção de suas matas ciliares, responsáveis justamente por impedir o avanço desse processo degradante. A erosão gera uma maior deposição de sedimentos no leito dos rios, causando um assoreamento. Os estudos apontam para a relação entre floresta e a produção de chuva.
Só a Amazônia transpira diariamente 20 bilhões de toneladas de vapor de água para a atmosfera, volume superior à vazão do rio Amazonas. Toda essa umidade forma os rios voadores, que são levados com o vento para outras regiões do país, irrigando plantações e enchendo reservatórios de água. Ao desmatar a Amazônia, interferimos de forma extremamente negativa no ciclo da água. Eventos extremos, como episódios de seca, se tornarão cada vez mais frequentes e mais intensos com as mudanças do clima. Manter as florestas é uma garantia de amenizar os efeitos severos das mudanças climáticas. A escassez hídrica chega a ser um problema mesmo em países ou localidades do mundo que apresentam certa disponibilidade de água. Isso acontece por questões econômicas, sobretudo em países periféricos, onde os problemas relativos à falta de recursos afetam os investimentos em sistemas de captação, armazenamento e distribuição da água para a população e atividades produtivas. Para combater a escassez hídrica, é preciso a identificação dos problemas com a análise das soluções por todos os segmentos da sociedade. Pois é, pessoal, como a gente pôde perceber, é importante a participação de todos, né? Eu vou pedir para você fazer uma atividade. Presta atenção, vou te dar uma ideia. Nós vamos fazer uma atividade referente ao ciclo da água, esse tema que a gente abordou agora no começo desse programa. Você vai fazer um desenho, olha que legal. Faça um desenho sobre o ciclo da água. Dá para colocar vários elementos nesse desenho, né? Você pode pedir ajuda para os seus professores, para as suas professoras. Professor de Natureza e Sociedade, o professor ou a professora de Ciências, professor de Artes, pode te ajudar bastante. Faça esse desenho, compartilhe nas suas redes sociais e compartilhe com a gente em #Saberes em Casa. A gente quer ver esse desenho e a gente quer mostrar esse desenho aqui nos próximos programas, ok? Compartilhe na escola. Por enquanto é só, pessoal. Nós já vamos encerrando o nosso programa. Muito obrigado por você ter estado aqui com a gente até agora. Quando você desligar esse programa e você for tomar água, pense no ciclo da água. Essa água não foi fabricada em laboratório. Essa água veio de algum lugar, dentro desse ciclo da água. Ok? Eu quero desejar um bom final de semana para vocês e até segunda-feira no nosso próximo programa. Até mais!